Vamos lá, galera. De volta. Tranquilo. Vamos querer. Olha só, galera. Aula 6, tá? Aula 6, fatoração e produtos notáveis, tá? É uma aula que são dois assuntos relativamente, diferentes, mas é um ligado ao outro, tá? Lembrando que fatoração é o quê? O que é fatorar? Lembra lá de números, que a gente utiliza a fatoração de números, por exemplo? Então, o que é fatorar um número? Exemplo rapidinho para a gente não viajar muito. Eu tenho o número 30, tá? Como é que eu fatoro esse número 30? Eu tenho que transformar esse 30 em um produto de números. Tranquilo? Mas como é que eu chego a isso? Eu chego nesse cara aqui, ó, fatoro. Dá por 2, lembrando que aqui, a gente utiliza os números primos, certo? Então, eu começo por 2, 15. Dá por 2? Não. Por 3, 5. 5, 1. Então, o número 30 fatorado, ele é a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Então, eu transformei um número em produto de fatores. Isso é fatoração, tá? Nada muda com relação às expressões algébricas, ok? Então, nada muda com relação às expressões algébricas. Então, tem que transformar, uma expressão algébrica em um produto de fatores, ok? Só para a gente alinhar, a galera aí que me acompanha sabe que eu sou muito metódico, eu vou lá no iniciozinho, eu vou lapidando, ok? Então eu tenho fatoração e tenho produtos notáveis. Vamos lá, qual a diferença? Produtos notáveis, como o próprio nome diz, são produtos. Então você vai ter os produtos. E notáveis é tudo aquilo que está sempre se repetindo, acontece sempre. Então isso na matemática a gente chama de notáveis. Inclusive existem até regras para isso, ok? E não fica diferente aqui com relação aos produtos notáveis. Então é algo que acontece tanto, que convencionou-se em utilizar aqueles caras ali como notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, ok? O trinômio do quadrado e assim por diante. A gente vai ver isso. Alguns deles, que são muitos, a gente vai ver os principais deles na aula de hoje, nessa aula agora. Tá? Então isso tudo é produto. A mesma coisa acontece, vamos lá, em geometria. Lembra? 30 graus, 45 e 60 graus. Esses são ângulos notáveis da trigonometria, onde eu tenho seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então, quando cai na tua prova, ângulo de 30, 45 ou 60, já é um automático, você tem que saber. Por quê? Porque eles são os ângulos notáveis. Vamos lá, sem muita viagem, a gente continua. Fatoração, existem dois tipos de fatoração: evidenciação e agrupamento. Tudo é evidência, ok? Tanto na evidenciação quanto no agrupamento, tudo é evidência. Okay? Qual a diferença? A evidenciação, você vai fazer a evidência uma vez só. No agrupamento, você vai fazer sucessivas evidências, ou evidenciação. Tá? Vamos lá? Vamos ver na prática? Então, coloquei aqui uma forma genérica, para que fique mais prático. Então, eu tenho aqui o produto, Lembrando que aqui eu tenho dois termos, ok? O termo é separado, pela adição ou subtração, então eu separo os termos pela adição ou subtração, mais especificamente é um polinômio, mais especificamente é um binômio, ok? Então lembrando que eu tenho monômio ou polinômio. Passou de um termo, eu tenho um polinômio. Então dentro do polinômio eu posso ter binômio, trinômio, ok? Mas binômio e trinômio é polinômio. Ok? Então aqui, quem está se repetindo? Quem é o cara que se repete aqui? A vezes B mais A vezes C. Quem está se repetindo? Tanto nessa situação quanto nessa, eu tenho A repetindo. Então eu vou colocar o A em evidência. A partir daí eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar esse cara aqui e vou dividir por A. Então se eu fizesse aqui, AB dividido por A, aqui é um produto, olha o que me resta. Me restou quem? O B. Mas eu vou fazer AC por A.
Quando eu faço o AC por A, a mesma coisa, vai sobrar só o C. Então eu transformei esse cara aqui em um produto, né, de duas situações aqui em um produto. Tá? Então esse cara está na forma fatorada. Aí os alunos ficam perguntando, pô, mas que viagem, né? Pô, para que eu tenho que transformar um cara em um outro cara? Galera, geralmente a gente faz a fatoração para ajudar a gente em algum momento na questão. Tá? Geralmente é uma simplificação. Então, às vezes, você tem uma expressão algébrica ou frações algébricas, que a gente vai ver isso na próxima aula. Você tem frações algébricas aonde você consegue simplificar esse cara aqui. Como? Você já tem um produto no numerador e aí você de repente vai ter aquela situação ali no denominador onde você consegue até cortar, né? Como a gente costuma dizer. Mas é uma simplificação. Tranquilo? Então vamos lá, dois exemplos aqui, né? Bem parecido. Quem está em evidência aqui? X. Então coloco X em evidência. Sei que tem que ser um produto, ok? XY dividido por X, Y mais XZ, Z. Só isso, professor, só isso. Isso é fatoração. Tranquilo? Show? Vamos lá? Aqui, né? Coloquei um exemplo um pouco mais complexo, mas não é complexo. A diferença é que eu coloquei aqui um coeficiente junto com a parte literal ali. Né? Então, esse cara aqui, que é o númerozinho que vem antes das letrinhas, a gente chama ele de coeficiente. Tá? Então, eu coloquei ali o coeficiente. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Eu vou ter que ver quem está se repetindo ali naquela situação. Para isso, geralmente, quando são situações um pouco mais complexas, eu falo para o meu aluno, erra para mais. Ok? Então, fatora ali na íntegra, fatora tudinho ali. Dá uma de bisonho, fatora aqui, ó. Por exemplo, esse termo aqui totalmente fatorado, vai ficar como? O 3 é irredutível, eu não consigo reduzir mais ele, até porque ele é um número primo, ok? Então vai ficar 3, não é A ao quadrado? Então é A vezes A, B. Mas, quem é esse cara aqui, se eu fatorar ele? 2 vezes 6. Vezes o A, esse cara aqui é quem? B vezes B. Então eu coloquei ele totalmente fatorado. Olha que viagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o cara que está se repetindo. Só isso. Então eu vou pegar aqui, ó, um 3. Opa, corrigindo aqui. Ó, 2 vezes 3. Tá? Corrigindo. Foi mal. Então eu pego 3, certo? Quem é o outro que eu vou pegar aqui? 3. Acabou. Número, né? Coeficiente acabou. Aqui eu tenho 2, mas aqui eu não tenho 2. Tranquilo? Então, o 3, ele já vai ficar ali em evidência. Legal. Aqui eu tenho A. Aqui eu só tenho A. Então, eu só vou pegar o quê? Um A. Porque esse outro A eu não tenho A. Eu só tenho um A. Então, eu vou pegar um A. Aqui eu tenho B. Aqui eu tenho BB, mas eu vou pegar só um B. Então, pronto. Fiquei com 3AB na minha evidência. E agora, o que vai sobrar? Eu vou pegar quem vai sobrar aqui, ó. Quem sobrou? A mais. Quem sobrou aqui? Se eu tirei 3AB, sobrou 2B. Simples assim, galera. Tá? Às vezes, né, a gente tenta fazer de forma com que na prova todo mundo nervoso, então faz o beabá. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Humildade, tá? Enxerga a questão com humildade. Por mais preparado que vocês estejam, enxergue com humildade. Olha a questão, enxergue com humildade, para não dar ruim. Porque quando você fica muito soberbo também dá ruim, ok? Então vamos lá. O que seria o agrupamento? Agrupamento é a evidenciação, né, agrupada. É a evidenciação. Vou fazer a evidenciação e no automático eu já vou fazer logo em seguida uma outra evidenciação e depois eu vou fazer outra evidenciação. Geralmente é assim. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, AB mais AC, BD mais CD. Então, tudo somando, eu tenho 4 termos. Legal. No primeiro momento, eu enxergo que o meu A aqui está em evidência.
faz ele, esquece o resto. A em evidência, coloquei o A em evidência. Sobrou quem? Sobrou BC, mais BC. Mas quem está em evidência agora? Ó, D. Opa, D em evidência. Sobrou quem? BC de novo. Quando eu fiz isso no automático, olha o que aconteceu. Nesse termo aqui e esse termo, quem está em evidência agora? Ó, o BC. Então eu tenho BC em evidência. Vou colocar ele em evidência. O que sobrar vai ser meu produto lá. Ó. Sobrou A mais D. Então ele será o meu produto. Tranquilo? Bem fácil, bem light. Vem aqui, ó. Vamos lá, acompanha aqui. Olha só. Eu tenho x ao quadrado mais ax. Então é óbvio que quem está em evidência? O x. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x sozinho. Quem eu vou colocar aqui em evidência? Vou colocar só o x. Certo? Então aqui eu coloco o x em evidência. Quem sobra? X mais A. Ok? Tranquilo, galera? Vamos lá. Uma pegadinha, mas preste atenção. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho B. Aí você vai falar assim, professor, é B em evidência. Ok, mas aqui eu não tenho que ter um sinal? Eu não tenho que ter mais ou menos aqui? Repare que o menos tem aqui e o menos tem aqui também. Então, ao invés de eu colocar só o B em evidência, eu vou colocar quem? Menos B em evidência. Porque aqui vai sobrar o x mais... Ué, professor, por que mais? Porque você tirou o menos daqui, ó. Ele já está aqui. Menos com mais é menos. E aí sobrou o A. Tranquilo? E agora aqui, quem vai ficar em evidência? Ó, x mais A com x mais A. X mais A vezes, quem sobrou? X menos B. Tranquilo, galera? Show! Isso é simplesmente fatoração, ok? Fatoração basicamente é isso, tá? E aí a gente entra numa fatoração que é muito percebida, ela é mais utilizada, ela é mais vista, que a gente chama de produtos notáveis. Não deixa de ser uma fatoração, tranquilo? Lembrando, produtos notáveis são produtos aonde você pode fazer a ida ou a volta. Lembra de potenciação e radiciação? Que eu falei que as propriedades tanto servem para ir quanto para voltar. O produto notável também, tá? Às vezes a questão vem já fatorada e pede para que você volte à situação original dela, tá? E vice-versa, às vezes você só tem que fatorar. Vamos acompanhar aqui os principais? Tá? Alguns, né, com certeza a galera que está estudando aí já vai lembrar, matériazinha de 8º, 9º ano, ok? Então eu tenho um quadrado da soma, tá aqui, ó. Lembrando, galera, corrigindo aqui, ó. Lembrando que é muito óbvio, tá? São propriedadezinhas, ou melhor, são situações que são muito óbvias, mas a gente acaba fazendo ela no automático, a gente acaba gravando a forma com que ela se representa. Então, por exemplo, ó, o quadrado da soma. Opa, quadrado da soma é no automático. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas tem aluno que não está habituado a isso, está começando a estudar agora. Na dúvida, quando você tem uma situação elevada ao quadrado, o que faz esse ao quadrado? Ele dobra, né, a minha base, e eu faço essa base multiplicando por ela mesma, 2 vezes, porque é ao quadrado. Então, esse cara aqui, A mais B, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Tá? Então, eu posso representar ou nesse formato, ou ele assim, né, já resolvido. E aqui nada mais é do que o quê? Distributiva. Você vai aplicar distributiva aqui, ó. A com A com B. B com A e B com B. E aí vocês vão chegar nessa situação aqui. A mesma coisa acontece com o quadrado da diferença. Você vai ficar com A menos B vezes A menos B. Tá?
Na realidade, o que muda do A mais B para o A menos B é esse carinha aqui, ó. Mais aqui e aqui é menos. Basicamente é isso. Tá? Quando você faz a distributiva desses dois carinhas aqui, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse, você vai chegar a uma situação que você vai ter o A mais B positivo e o A menos B positivo. Ou melhor, né? Aqui você tem A mais B, A vezes B, mais A vezes B. Aqui você vai ter A vezes B, menos A vezes B, vezes menos A vezes B. Ou, né, somando um negativo com negativo. Por isso que você fica com 2 menos 2AB. Tá? Para a gente não perder tempo em fazer essa distributiva aqui. Não é necessário. Mas você pode representar nesse formato ou nesse formato também. Tá? Produto da soma pela diferença. A galera confunde muito isso aqui com o quadrado da diferença. E não é. Galera, ó, isso aqui não existe, tá? Ó, A menos B ao quadrado. Isso aqui não existe, pelo amor de Deus. Muita atenção para isso aqui, ó. Tá? Isso aqui nunca vai ser igual a isso aqui. Isso aqui, vocês já viram ali que vocês vão ter que fazer A menos B vezes A menos B. Esse cara aqui, ele é o produto da soma pela diferença. Você faz A mais B vezes A menos B. Tá? Então, ó, totalmente diferente. Então, isso aqui, ó, é diferente disso. Ok? Atenção para isso. Tá? Esse é o nosso produto da soma pela diferença. Tranquilo? Cubo da soma ou cubo da diferença. Aqui eu dei uma compilada, dei uma enxugada aqui para que a gente não fique redundante em trazer uma situação onde a única coisa que eu vou trocar vai ser o sinal. Tá? Então eu coloquei o cubo da soma em preto aqui, com mais, e o cubo da diferença. O que vai mudar entre um e o outro? O cubo da soma vai ser geral positivo, óbvio, né? Já o cubo da diferença, você vai trocar o primeiro e o último sinalzinho, ok? Você vai botar o negativo ali. Então, o cubo da soma, o cubo da diferença. Ah, professor, se o quadrado da soma era eu fazer a multiplicação 2 vezes, o cubo da soma ou da diferença, eu vou multiplicar em 3 vezes? Sim, sim, tá? É você ter aqui, ó, A mais B vezes A mais B e vezes A mais B, tá? Ou A menos B, A menos B, A menos B. É essa a situação. E aí você faria a distributividade desses dois, o resultado você faria a distribuibilidade desses dois. Iria chegar nesse cara também. É onde eu falo que às vezes uma decorebazinha, uma gravação já te ajuda. Então aqui, ó, a gente já está falando o cubo da soma, então está sendo elevado ao cubo. É lógico que o primeiro termo vai ser o cubo. Então você vai fazer o cubo do primeiro, mais ou menos, né, dependendo do sinal aqui, como é o cubo, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Repare que eu inverti, tá? Aqui, ó, os expoentes, então eu digo A ao quadrado nesse momento, e mais ou menos o cubo do segundo. Tranquilo? Produto de Stevens. Esse aqui, galera, ó, é muito importante esse cara aqui. Esse cara aqui é muito importante, tá? Porque ele vai te levar numa equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, né, que é o nosso trinômio ali, ela te dá uma situação um pouco diferente. Como assim um pouco diferente? Geralmente quando a gente resolve, né, um quadrado da soma ou o quadrado da diferença, a gente às vezes confunde com o produto de Stevens, tá? Mas qual a diferença? O quadrado da soma ou o quadrado da diferença, esses caras aqui são iguais, A mais B. Aqui, no produto de Stevens, você vai ter x mais A e x mais B. Repare que esses dois caras aqui, ó, os dois do segundo termo, eles são diferentes. Tá? E aí eles nos levam ao nosso produto do Stevens, que é muito legal. Tá? Aqui a gente tem a soma e aqui a gente tem o nosso produto,
Quem é o produto que eu estou me referindo? A esses dois carinhas aqui. Eu coloquei uns exemplos aqui embaixo, a gente vai ver, vocês vão ver que, pô, é show de bola para fazer essa transformação. Tá? Então aqui eu tenho a soma e aqui eu tenho um produto. Ok? E coloquei mais um aqui também, que é o quadrado do trinômio. Né? Então eu tenho aqui, ó, A mais B mais C ao quadrado. Ok? Então o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro. E agora eu vou fazer todos eles multiplicando por 2 e fazendo a distributiva entre as três letras, A, B e C. Então eu faço 2 vezes A com B, 2 vezes A com C e 2 vezes B com C. Tranquilo? E aí a gente fecha basicamente os nossos produtos notáveis, ok? Coloquei aqui 3 exemplos rapidinho antes de a gente entrar nas aplicações, tá? A gente vai continuar ainda nas aplicações aqui, ainda falando de fatoração e produtos notáveis, tá? Alguns exemplos, alguns exercícios de questões anteriores, galera da IAN, vou colocar uma questão do ano passado, tá? Então preste atenção só. Primeira coisa, aqui ó, muito cuidado, tá? Eu tenho que fazer a minha regrinha. Então aqui eu tenho, né, um termo menos o outro termo e eu tenho os dois caras ali elevado ao quadrado. Então é um quadrado da diferença. Então eu vou aqui, ó, quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro. Então o que é o primeiro? 3y ao cubo. Menos 2 vezes o primeiro, 3y ao cubo, vezes o segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo. Tranquilo? Né? Lembrando que o quadrado da diferença eu só troco o primeiro sinal. Tá? Então aqui vai ficar como? 3 ao quadrado, 9. 9. Aqui, ó, regrinha, propriedade de potência. No caso aqui, potência de potência. Eu posso simplesmente multiplicar o 3 vezes o 2. Y a sexta. Tá? Aqui eu faço direto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Aqui é menos, né? Menos com mais, menos com mais, menos. Então vai ficar menos 30 y ao cubo. E por último aqui, mais 25. Professor, acabou aí? Acabou aí, tá? Não mexe. Fica assim. Ou, né, dependendo da situação, a gente só colocaria esse cara aqui, ó. Menos 5 vezes 3y ao cubo, menos 5. Então, esses dois formatos aqui estaria certo. Né? Geralmente, é essa situação aqui, que é a situação mais, né, trabalhada, totalmente fatorada. Então, daqui você vem para cá e daqui você vem para cá direto. Ou você pode fazer diretão. Tá? Aqui, olha essa situaçãozinha ali, rapidinho, pensa. Eu tenho o y ao quadrado menos o 4. Bem simples, né? Bem tranquilo. Então, o aluno enxerga o menos aqui, aí ele fica, pô, isso aí é o quadrado da diferença. Calma. Você tem o primeiro termo elevado ao quadrado. Aqui eu tenho quem? 4. Na realidade, 4, eu não posso fatorar ele. Se eu fatorasse o 4, ele ia ficar como? Ó, y ao quadrado menos 2 ao quadrado. Não é isso? E isso aqui, ó, vê se nos parece o a ao quadrado menos b ao quadrado. Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, ele é o produto da soma pela diferença. Então, aqui é só isso aqui, ó. Y mais 2 vezes y menos 2. Professor, eu deixo aí? Deixa aí, não tenho que mexer. Se você for resolver isso aqui, você vai voltar para cá. Tá? Então, a ideia do produto notável é você transformar esse cara em um produto. Ok? Aqui vem o nosso cara que a gente falou, né, lá em cima. Ele nos parece um quadrado da soma. Por que ele parece um quadrado da soma? Porque o quadrado da soma vem nesse formato. Olha o quadrado da soma, como é que ele vem. Tá? Nos parece, mas não é. Ok? Não é.
tá? Então preste atenção só no seguinte. Esse cara aqui, segundo o produto do Steve, esse cara aqui seria a nossa soma. Então esse cara aqui é a nossa soma. E esse carinha aqui é o nosso produto. Mas é a soma e o produto de quem? Se você for ver lá no Steve, o que o Steve diz? X mais A vezes X mais B. Então é a soma e o produto de quem? É a soma de A com B. Então esse cara aqui, ó, quem é a soma? A mais B. Quem é o produto? A vezes B. Então a soma está dando 8 e o produto está dando 15. E aí eu lhe pergunto, quais são os números que somados nesse caso aqui dá 8 e multiplicados um pelo outro dá 15? E aí? Dois números somados dão 8 e multiplicados dão 15. Vai ficar como esse cara aqui, ó? X mais 3 vezes X mais 5. Então, quais são esses números? 3 e 5. 3 mais 5, 8. 3 vezes 5, 15. Então, esse cara aqui fica nesse formatinho aqui que a gente está vendo. Tranquilo, galera? Show de bola? Vamos para as aplicações, tá? Vou fazer aquela mágica aqui rapidinho, vou sumir, quando voltar já volto abarrotado. Valeu? Vamos lá, galera. Voltamos na magiquinha, tá? Fatoração, 3 exemplos aqui, tá? 3 exemplos aqui, bem simples, bem tranquilos. São questões também que geralmente vêm assim, nessa simplicidade, tá? Então ela te pede, né, o básico ali, geralmente produtos notáveis. Ok? Então tem 3 situações aqui. A primeira é o seguinte, galera. São aquelas questões que te deixam nervoso em ver, porque ela coloca valores muito grandes e aí você fica, mas calma, filho, calma, calma. Olha só, pensa só. Se você disser, tá, que esse 1001 é A, né, e 999 é B, você vai chegar nessa situação aqui, ó, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. E esse cara aqui é quem? É A mais B vezes A menos B. Não é isso? Então é basicamente isso que você vai fazer aqui. Então aqui, ó, como é que vai ficar? 1001 mais 999 vezes 1001 menos 999. E mesma coisa embaixo. 101 mais 99 vezes 101 menos 99. Ó que simples. Ó que tranquilo. Tá? Aqui vai dar 2000 vezes 1. Então vai ficar 2000. Certo? 1001 vezes... Foi mal. Viajei. Então aqui, ó. 1001 mais 999 dá quanto? 1001 mais 999. 2000. Vezes 1001 menos 999. Vai dar? Vezes 2. Certo? Show de bola. Aqui vai ficar 200 vezes a mesma coisa. O que vai acontecer aqui? 2. Então esse cai, eu corto com esse. 2 zerinho daqui, eu corto com 2 zerinho daqui. 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Ah, que isso, professor? É só isso? Galera, é só isso. Tá? São questões que são simples, não são questões, né, muito trabalhosas. Mas vocês devem lembrar dos nossos produtos notáveis. Então aqui é o que? O produto da soma pela diferença. Só isso. Eu só utilizei o produto da soma pela diferença. Ok? Questão número 2, ele te dá o caminho das pedras. Porque é uma questão que você pode desmembrar ela de várias formas. Mas aí ele te coloca lá, ó, se x vezes y é igual a 7.
o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Então, o quadrado da soma, né, eu posso representar ele daquele formato que a gente já viu, né, através desses dois produtos, ou eu posso desmembrar ele, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você vai se perguntar assim, professor, nesse caso aqui eu iria utilizar qual? Filhão, olha o que ele te deu aqui. Ele não te deu x vezes y. O único momento que você vai ter x vezes y é se você colocar ele nessa situação aqui. Então o que você vai fazer? Repare que antes de tudo, propriedade de potência. Por quê? Porque a base é 2, base 2. Então, divisão de mesma base, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que repetir a base e subtrair os expoentes. Mas eu vou subtrair do jeito que eles estão aqui? Não, eu vou ter que desmembrar ele. Tá? Então, no primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x mais y ao quadrado e vou fatorar. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? E vou pegar o segundo cara lá. Quem é o segundo cara? Né? O quadrado da diferença. Então, eu vou pegar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo até aí? O que ele me diz? Ele me diz que xy é 7. Então, no lugar de xy aqui, eu vou colocar 7, só isso. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes 7, mais y ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. X ao quadrado, menos 2 vezes 7, mais y ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais 14 mais y ao quadrado. Aqui eu vou ficar com x ao quadrado menos 14 mais y ao quadrado. Ok? Então, aqui eu tenho o nosso primeiro e aqui eu tenho o nosso segundo expoente aqui. Tá? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar x ao quadrado mais 14 mais y ao quadrado menos, coloca entre parênteses para não confundir, tá? Que você vai ter que trocar o sinal de geral. Então, ó, x ao quadrado mais 14 mais y ao quadrado menos x ao quadrado, troquei o sinal mais 14 e menos y ao quadrado. O que me resultou isso? Ó, esse com esse, cortei. Esse com esse, cortei. Fiquei com 14 mais 14. Então, eu tenho 28. Quando eu fiz a subtração de um com o outro, eu repeti a base e subtraí os expoentes. Então, fiquei com 2 elevado a 28. Letra D. Letra D ali. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá? Vamos de 3. Aprendiz marinheiro. Tá? Vamos lá? Olha só o que aprendiz marinheiro está dizendo para a gente aqui. A expressão. Então, o que ele me deu ali, galera? Olha só. Tudo trinômio. Trinômio. Tá? E, né, do segundo grau está sendo elevado a 2. Então, eu tenho duas situações quando eu tenho um trinômio do quadrado para colocar ele em forma fatorada. Ou ele é, né, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, ou ele é, eu consigo ele através de x. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, colocar ele em ordem crescente, tá? Que ele daqui está meio embolado. Então, eu vou colocar ele aqui em ordem crescente. Tá? Então, começando aqui, eu fico com a ao quadrado menos 3a mais 2, dividido por a ao quadrado menos 5a mais 6. E aqui também, ó, dividido por
ao quadrado menos 5A mais 4. E aqui eu tenho A ao quadrado menos 7A mais 12. Tá? Então, coloquei ali todos em forma, né, crescente, ou melhor, decrescente. Né? Coloquei em forma decrescente ali. O que a gente vai fazer agora? Vai fatorar ele. Tá? Repare que aqui eu tenho esse cara dividido por esse. Então, aqui eu tenho uma fração dividido por uma fração. Outra coisa, como é que eu resolvo uma divisão de frações? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui eu posso colocar um sinal de multiplicação e inverter ela. Mas vamos com calma, vamos fatorar primeiro. Tá? Então, primeira situação que eu tenho aqui. Aqui eu tenho, ó, soma, produto. Soma, produto. Soma, produto. E soma, produto. Tranquilo? Primeira coisa para que eu identifique quem é A, quem é B ali naquela situação. Né? Segundo o Steve, como é que vai ficar essa situação aqui? Fica A, né, como aqui é negativo, dividido por A alguma coisa, e a mesma coisa aqui. Aqui eu sei que é A, aqui eu sei que é A, e aqui eu sei quem é. Tá? Ou melhor, né? Vamos fazer passo a passo aqui, para não confundir. Então, soma dá menos 3 e o produto dá 2. Quais são os números que somados dá menos 3 e o produto dá 2? Primeira coisa, que a gente vai sempre olhar, o produto. Por que a gente vai dar uma olhada primeiro no produto? Porque se esses dois números eles têm que multiplicar um pelo outro, se o produto for positivo, significa que ou os dois números são positivos, ou os dois números são negativos. Porque o produto de dois números, positivo com negativo, deveria dar negativo. Então, se todos eles estão dando positivo, significa que esses dois números, ou eles são somente positivos, os dois, ou somente negativos. Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber olhando aqui. Pô, se ele é negativo aqui, é lógico que os dois são negativos. Os dois são negativos. Os dois são negativos, os dois são negativos. Então, todos esses números são negativos. Então, vamos lá. Então, quais são os números que somados dá 2 e multiplicados dão menos 3? Então, ou melhor, somados dá menos 3 e multiplicados dão 2. Primeiramente, eu tenho que, o quê? A soma dá menos 3. Se os dois dão negativos, vai ficar o quê? A menos. No caso aqui, para dar menos 3, seria o menos 1 com quem? Com menos 2. Então, ó, a soma menos 1 com menos 2 dá 3. E o produto deles dá 2. Show! Aqui a mesma coisa. A menos 2 e A menos 3. Somados dá menos 5 e multiplicados vai dar 6. Dividido, não passei ainda, tá? Continuo na divisão. A menos, para dar menos 5, né, e produto dá 4, eu posso ter o menos 1 e o A menos 4. Né? Produto, a soma vai dar menos 5 e o produto vai dar 4. E aqui vai dar A menos 3, A menos 4. Né? Soma menos 7 e o produto 12. Tranquilo? Show? Agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Vocês vão perceber que eu vou brincar de corte. Então quem é o denominador aqui passa para cima. Posso até fazer diretão. Vai ficar A menos 3 aqui, vezes A menos 4. Tá? Posso até fazer assim. Aqui eu vou repetir. E aqui eu vou utilizar os caras lá de cima. Como eu inverti. Olha o que vai acontecer.
Tudo produto, galera. Ó, produto, 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 produto. Então você pode cortar todos os semelhantes, todos. Ó, A-1 com A-1, A-2 com A-2, A-3 com A-3 e A-4 com A-4. Quanto que deu aqui? Tranquilo, galera? Show? Tamo junto.